ainda aqui em frente temos policiais armados, sempre da Paris, mas tem ali o pessoal fazendo um espetáculo, né? Dança de rua. E também agora há pouco teve um carinha que saltou mais de 2 metros de altura. É normal encontrar pessoas fazendo um espetáculo assim pra ganhar um troquinho perto de locais, tipo esse aqui. Bonjour à tous, sejam bem-vindos a mais um Zizip. Eu sou a Zizi. Isso que vocês estão vendo na televisão tá o dia inteiro assim, desde ontem. Como vocês sabem, tá notícia no mundo inteiro. Ontem, no final da tarde, por volta um pouquinho antes das 7 horas, começou a pegar fogo na Notre Dame. Essas igrejas assim, essas construções que são, enfim, pontos turísticos e entrando em reforma. E a Notre Dame também estava passando por uma reforma. Até agora o que se sabe nas notícias é que o incêndio foi acidental. O ministro da Cultura estava falando na televisão. E é a tese, assim, mais aceita até o momento, né? Não se sabe se foi devido ao trabalho que estava sendo feito ou por outro motivo. Mas o que me chamou bastante atenção, e nesse primeiro momento em que não se sabe quase nada ainda, nem o que causou, nem o tamanho do estrago, eu queria chamar a atenção aqui para alguns pontos que a gente pode refletir a partir disso que aconteceu. Primeiro é a comoção das pessoas que teve e que tá tendo em torno desse incêndio, não só por ser um símbolo da religião, né, católica, mas também por a questão da localização. A gente tem que levar isso em consideração, que é muito importante sim a localização dessa catedral. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é a resposta imediata que vários líderes tiveram a esse incidente, não só líder político, mas principalmente líderes políticos. E não estou falando só do Emmanuel Macron, que é o presidente, eu estou falando de ministros, eu estou falando de senadores, deputados, prefeitos, historiadores, restauradores, professores de religião, até inclusive esse jornal que você está vendo aqui atrás de mim, vários profissionais nessa área, tanto de religião como reconstrução, como história, quanto políticas, estão debatendo sobre o assunto. E o que eles estão debatendo? Eles estão debatendo a partir de agora. E aí, o que vai acontecer? Pegou fogo, aconteceu esse acidente horrível, independente do motivo, a gente tem que lidar com isso. Quanto vai custar para restaurar? Quanto tempo? Mas eles estão vendo um futuro. A partir de agora, como é que a gente vai proteger o Louvre? Como é que a gente vai proteger a Sacré-Cœur, é difícil falar coração, a Torre Eiffel, enfim, outros pontos turísticos. Isso que me chamou a atenção e é isso que eu gostaria de refletir e chamar a atenção de vocês também pra pensar. Isso aconteceu, foi horrível, ok. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos proteger os outros monumentos, os outros patrimônios históricos, as outras arquiteturas, porque afinal de contas, mesmo que a Notre Dame for reconstruída, tem um valor histórico que não tem como ser reconstruído. Então, quais são as medidas que deverão ser tomadas? Mas não só de proteção do lugar em si, do lugar de proteção física, mas também proteção jurídica, né? A partir daí já estão surgindo outras questões políticas, como por exemplo, é o Estado que tem que bancar, não é o cidadão que tem que pagar para bancar. Então, assim, a discussão tá crescendo num nível que a gente não viu acontecer depois do incêndio do nosso Museu Nacional. Então, assim, aquele incêndio no Museu Nacional afetou todo mundo, e não só os brasileiros, afetou o mundo inteiro também, assim como afetou esse incêndio da Notre Dame. Mas o que foi feito a partir disso, né? Porque, tirando todas as questões de como a gente podia ter protegido, o dinheiro que não foi gasto, o desvio de verba que aconteceu, e blá 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 blá. Tá bom, aconteceu o acidente, não dá pra voltar no passado. E agora? Como é que a gente vai proteger os outros museus? A verba pra isso? Como é que a gente vai fiscalizar? E não só isso, as manifestações públicas sobre isso, sabe? O que o presidente da França falou depois disso? O Emmanuel Macron tinha um discurso, tinha programado para as 8 horas da noite, por conta de toda a crise econômica e também política que tá acontecendo, do Gilets Jaunes, que vocês já viram também, tá sendo veiculado aí pelo mundo todo. Então ele já tinha um anúncio programado para as 8 horas, ele desviou o assunto desse anúncio pra falar sobre Notre Dame. Então, assim, porque assim, a palavra de um chefe de Estado tem muito peso, muito peso. E é importante que haja uma resposta não só política, mas também solidária a esses incidentes quando eles acontecem. E apesar da gente não ter ainda muitas respostas sobre esse incidente, dá pra gente refletir sobre essas respostas imediatas, o que foi falado, né, e quais medidas estão sendo tomadas aqui depois de uma perda histórica que não tem como a gente medir, que foi o que aconteceu quando o Museu Nacional pegou fogo. Quais as medidas que foram tomadas para proteger outros museus ou para que o resto do acervo não se estrague, não pegue fogo de novo, ou que 2 patrimônios mundialmente conhecidos, tanto o Museu Nacional quanto a Notre Dame,
sofreram do mesmo mal, do mesmo incidente, ainda que não nas mesmas circunstâncias, é óbvio, mas a resposta, sabe? A resposta, tanto pública quanto política, é completamente diferente. Pelo menos as medidas deveriam ter sido tomadas, porque quem governa um país, um estado, uma cidade, tem que pensar, né, o ideal seria pensar no futuro daquela população e não só no seu governo, que eu estou fazendo melhor que o outro que já passou. Muito utopia pensar isso, da minha parte eu sei, mas assim, é triste, porque nesse empurra de culpa e de que para que isso não acontecesse não foram tomadas, ok, mas e agora, sabe? Vamos trabalhar com o que a gente tem agora. Se surgirem novas notícias, novas informações sobre o que está acontecendo na Notre Dame, quem sabe a gente volta a falar nesse assunto. Se você gostou do vídeo, por favor, curte. Se você quiser também se inscreve no canal. E um beijo, até a próxima. E não esquece, Zizip, vem comigo que eu te conto.